Ô, vó, ô minha falecida avó, se a minha avó tivesse aqui hoje, eu queria fazer uma pergunta pra ela. Ô minha avó, a senhora acredita que o governo vai conseguir cortar os gastos, meu amor? Vai? Vai não, ele não vai não. A avó do peixe respondeu. Olha, gente, mais uma semana começa e com ela cresce a expectativa pelo anúncio do corte de gastos do governo federal. Além de vários ministérios e das Forças Armadas, o ajuste financeiro deve afetar até mesmo o salário mínimo dos trabalhadores. Como é que é? Ô Pedro Nascimento, boa tarde. Boa tarde pra você, William. Boa tarde também pra todo mundo que acompanha Itatiaia. A semana começando e a gente tem mais um dia de acerto de detalhes, né, sobre essa proposta que a gente já vem falando há quase um mês, né, sobre a ideia do governo de cortar gastos para cumprir com as determinações do arcabouço fiscal. Esse pacote deve ser anunciado nessa semana, mas hoje ainda há esses últimos detalhes a serem acertados, né? Hoje, por exemplo, o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, têm uma série de agendas para discutir essa medida que afetará sobretudo os ministérios da Saúde e da Educação, donos do maior orçamento da esplanada, e também o Ministério da Gestão e Inovação, que cuida da parte do funcionalismo público. De última hora, a gente também teve a entrada do Ministério da Defesa a pedido do presidente Lula, ministério que é responsável, entre outras coisas, pelas Forças Armadas. Essas discussões nessa segunda-feira, William, começaram por volta das 10h30 da manhã em uma reunião de Lula, Haddad e as chefias da Casa Civil e do Ministério da Gestão e Inovação. Depois, à tarde, Lula retoma essa agenda dedicada ao corte, mas dessa vez com as presenças dos ministros que chefiam as pastas da Educação, da Saúde e também da Defesa. O governo está pressionado, William, especialmente pelo mercado. Está tentando buscar maneiras de criar ferramentas para conseguir cumprir, nos próximos anos, as determinações do arcabouço fiscal, que é aquela regra que controla quanto que o governo pode gastar, garantindo que ele não gaste mais do que arrecada e ajudando a manter as contas organizadas, o que para o mercado é super importante. Nos últimos dias, inclusive, vem ganhando força uma especulação de que o governo possa promover um corte acima dos 60 bilhões de reais em 2025 e 2026. Muito em função do anúncio que foi feito pelo ministro Fernando Haddad de que os militares estão sendo incluídos nesse pacote e devem sofrer perdas na Previdência. Entre outros pontos, o pacote também trata sobre uma possível mudança no critério do reajuste do salário mínimo, fazendo com que esse reajuste tenha um ganho real limitado entre 0,6% e 2,5%, coincidindo com o intervalo de expansão dos gastos em geral. Para isso, o ministro Haddad já prometeu que o Planalto deve mandar ao Congresso um conjunto de medidas de restrição orçamentária que devem ser votadas ainda no ano de 2024. De Brasília, Pedro Nascimento. Ô, seu WT, eu não tô entendendo mais nada. Para quem que eu entrego essa batata? Opa! É para o do lado de lá ou para o do lado de cá? WT, dá-se o jeito! Ô, meu irmão, como é que eu vou fazer alguma coisa? Deixa eu explicar uma coisa. Quando eu era pequeno, né? Meu pai chamava minha mãe e falava o seguinte: filha, esse mês nós estamos com problemas e a gente não tá podendo gastar. Então não dá pra gente poder levar as crianças pra praia. Se a gente for, nós vamos fazer o seguinte: a gente leva o nosso lanchinho, a nossa laranja descascada, banana, né? E a gente vai economizar, a gente não vai comer, né, a carne vermelha e vai comer carne branca porque tá mais barata. Isso você faz no dia a dia. Desde que eu sou pequeno, eu vejo meu pai com a preocupação de cuidar da nossa família para fazer a gente conseguir as coisas, né? E aí, quando eu olho pro governo, seja para que lado, a gente vê sempre a mesma ladainha. É um tapete que você compra, que é uma fortuna, é o planejamento para comprar um avião, são as viagens, são os shows que eles fazem. É uma espécie de política pão e circo. Entope o povo de discurso, de blá blá blá, de historinha. Promete mundos e fundos. Canta aqui, meu filho. Aí o cara canta pra você, você sai empolgado, mas no fundo, a sua vida não muda. Por quê? Porque não querem cortar na raiz. Eu tenho muita expectativa em relação ao corte de gastos. E não é para cortar da educação, da saúde, tem que cortar nos exageros. Sabe aquelas coisas que você sabe que não pode? Pelo menos no momento não, porque a situação não favorece. Então eu torço para que a caneta do presidente e toda a sua equipe apresente para a sociedade realmente aquilo que ele sempre ofereceu, que era a voz do povo.